Sabe onde eu tô? Tô aqui, ó, no quintal da casa do Luiz, Portal da Amazônia. Vim dominar aqui também, galera. Eu tô aqui treinando e forte. Eu vou botar pra torar, pra estragar contigo. Eu vou subir todas as ladeiras de Paragominas até eu não te ver mais. Mesmo assim, eu vou continuar pedalando como eu iria pedalar sozinho pra mim mesmo. Seja bem-vindo ao UF Cycle, o desafio que está mobilizando o ciclismo de Belém. Luiz Otávio foi desafiado pelo Clay, do Enferrujados. 300 quilômetros até Paragominas. Dá uma olhada no nosso episódio de hoje. E o UF Cycle tá mais disputado do que o UFC. Bora ver o que tá rolando por aí? O ciclismo apareceu na minha vida foi de berço. A bicicleta de corrida foi presente em família da minha irmã, aquelas Caloi 12, depois Caloi 10 antigas, com freio na mão. Sempre foi para um meio de transporte e aí, ao mesmo tempo foi meu primeiro brinquedo que eu ganhei da minha mãe. Foi uma BMX. Aí da BMX foi evoluindo, a bicicleta de corrida veio consequente da minha irmã. A bicicleta ficava lá parada e eu com meus 10 anos de idade comecei a pegar a bicicleta dela escondida e fui mundo afora aí, começou a brincar. Com o tempo fui melhorando, com os 14 anos eu estava competindo pelas Alpes, bem novinho. E foi um ano só de experiência, fui melhorando. Aí eu comprei minha primeira bike, trabalhando, consegui montar a minha primeira speed, tanto foi uma GPM italiana. A meus 16, 17 anos eu fazia outros esportes radicais. Então assim, nessa época surgiu o basquete, joguei pelo Paysandu, joguei tênis de mesa no Paraclube, profissionalmente falando. Fazia patins, manobras, skate. Então assim, foram vários esportes que eu pratiquei desde o início. Quando eu gosto de fazer algum esporte, eu vou da raiz para fazer ele ou bem feito, ou não fazer de qualquer jeito. E a bike sempre me levava. Nunca para a competição, mas sempre o lazer, no pedal dia de domingo, com os amigos e tudo mais. E aí a gente ia pro viaduto, esperar o pelotão de elite passar, eles andavam com os colantes, e a gente era sem equipe, sem nada, e ia atrás do pelotão, para brincar, na sacanagem. Então assim, acabou que a gente foi se envolvendo, e eu conheci pessoas de competição, que acabaram me levando lá pro distrito, na época que eram as competições no distrito, que eram várias etapas ali, que era circuito pequeno, circuito longos, e foi esses meus amigos que eu conheci, que os meus mestres, que até hoje da pedala, como o Negão, como o Carlinho da CC, e o Eli tá mais parado, mas de vez em quando ele dá uma pedaladinha, mas profissionalmente ele tá afastado, mas espero que ele vai estar voltando aí. Ciclismo eu comecei com o desejo de ter uma bike, na realidade. Eu era um garoto, né, observando as pessoas andando de bike. Como toda criança, como todo garoto, sonha em ter uma bike. O tempo se passou e eu comecei a trabalhar, começando a vender coxinha, pastel, na rua. E aí a minha cunhada disse que compraria pra mim me pagar mensalmente pra ela. Eu fui e comprei uma Magna Bike na grande e amada Matriz. De lá em diante, eu comecei a andar de bike com a galera. Tenho um amigo até hoje chamado Walter Lois Make. Como ele sempre foi mecânico de bike, né? Trabalhava no Avio na época. E aí eu olhava aquela bicicleta dele toda brilhosa, toda enjoada. E aí eu perguntei pra ele como eu fazia pra minha bicicleta correr. Ele falou, tem que colocar um coroão 52 dentes. Falei, como eu faço pra comprar? Ó, na Biboca. Chegamos nessa tal de Biboca lá e não tinha. Aí ele disse, ó, vou ver lá na oficina. E aí ele me conseguiu. Aí a gente colocou no meu monobloco, que é chamado Z, tipo de central que existe até hoje aí nessa Houston. E pela primeira vez o coroão, pronto, eu me sentia. E dali em diante a gente começou a andar de bicicleta, eu e ele ali na Duke. A gente tinha até o Ralph da Duke, né? Eu acredito que muitos não conhecem, que hoje em dia não existe mais um Ralph da Duke. Adolescente ali, louco por bicicleta. Eu, o Renildo e o Nonato, meu irmão, e o Walter Low resolvemos em Outeiro pela primeira vez. Como a gente era quebrado de grana, eu já tava trabalhando nessa época aí de copeiro, né? Lavava a louça. E aí no fim do evento, geralmente sobra ali aquele salpicão, aquele frango, aquele arroz, né? Aí nós colocamos numa vasilha de maionese, daquela que sempre sobra também no evento. E chegamos em Outeiro, um monte de feliz. Cavamos um buraco na areia, colocamos a nossa Tupperware de pobre, que é aquela vasilha de maionese. Na medida que ela encheu, a gente afastou a bicicleta um pouquinho e é muito engraçada essa história, porque quando a gente procurou a comida, a gente não sabia mais onde estava a comida. Moral da história é que cada um tava com R$2 na época e uma sopa era R$2 com bastante farinha. E dali então, meu irmão, a gente começou a querer ir mais longe, fomos em Mosqueiro,
pela primeira vez, né? E aí começou uma grande história do ciclismo, e até que um dia a gente sentou na casa da tia Maroca, né? Que já se foi, que Deus o tenha. E lá a gente resolveu fazer um nome pra equipe. E que nome é esse? Era vários nomes surgindo, e de repente do nada surgiu Ciclomundo. Ciclomundo é muito bacana esse nome, Era os ciclistas que tinham a vontade e o desejo de dar a volta no mundo. O sonho era grande, a condição financeira era a pior do planeta. Mas a gente colocou esse nome e acreditou, e de lá em diante começamos a treinar. Fomos em Salinas pela primeira vez, foi uma viagem muito dura. Saímos 2 horas da manhã e chegamos em Salinas 2 da tarde pela primeira vez. Tensa, dura, né? A gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. Foi na época foi 1998. Foi logo quando o Otávio nasceu, tem 25 anos atrás. O Otávio, né, que é meu filho, e veio uma outra história, porque daí a gente já pensava em ir pro Maranhão de bicicleta, e todo cara quer ir mais longe. E com isso a gente foi treinando e curtindo a vida dessa forma. Com 16, 17 anos começou a minha responsabilidade, trabalhar, sair de casa, então manter um mundo profissional. Então me formei com um sistema de formação, aí com trabalho veio outros esportes. Voltei a praticar o inline, que é o patins de manobra radical, e por isso que veio o nome chamado Enferrujados. Mas esse nome Enferrujados foi do patins, porque resgatou a galera da velha guarda a voltar a praticar esporte. Garotada que tinha parado, depois dos meus 30 anos, resgatei a fazer esporte de novo. Já com responsabilidade, com mulher, filho, cara, estava me quebrando muito. E o ciclismo, em 2015, 2014, se não me engano, meados de 2014, meu irmão voltou a pedalar, me chamou para voltar a pedalar também, só speed na época, né? Foi um ano dessa brincadeira, 2 anos acabou. Mas só que eu continuei. Como o Enferrujado inline tinha parado, eu de vez em quando eu me quebrava muito, tinha algumas sequelas de joelho, tornozelo, não dava mais praticar na íntegra o esporte. Então só umas coisas mais básicas, e para mim já estava ficando sem graça. E o ciclismo começou a criar assim uma paixão novamente. Então nem uma coisa que eu falava pro meu irmão: pô, não quero despertar o diabinho, eu sei quanto é uma bike e as peças que vai ser. Aí, resumindo, em 2018 eu ganhei uma MTB, ganhei não, era por uma conta aí, ganhei uma MTB. E foi que surgiu o grupo chamado Enferrujado Pedal, onde eu fui fazer minha primeira trilha. Nunca tinha feito trilha, sempre fui speedeiro, desde criança. Surgiu o grupo e foi no que deu, e tá aqui até hoje. E entramos em nível de competições em 2021. Eu, Cleibson, em 2022 fui terceiro do ranking da Master B do Paraense, de MTB, na Master B, no nível trilhas, de CM no caso. A gente começou a frequentar bastante os eventos de competições, tanto nos pedais turismo, cicloturismo, que a gente sempre fez pedais de competições de longa distância. Sempre foi aquele pedal de amizade, colega, de superação, não para perda de tempo, mas sempre para cumprir uma meta, ou às vezes metas pessoais. Eu fazia, pô, hoje eu vou fazer um madrugadão e depois em seguida eu vou fazer, trocava minha speed, pegava meu MTB e ia fazer a volta de CIP ou leitura de CIP, às vezes do pessoal da Arte, lá de Santa Isabel. Então assim, a gente sempre estava envolvido em todos os pedais e eventos, como vários da Ciclomundo que a gente acompanhou. Depois dessa viagem, né, que eu fiz com o Renildo, o Nona e o Walter Lobo, eu fui outras vezes já com outra galera, com o Ilelso, com o Jorginho, e enfim, com o Manel, o William. A gente começou a rodar de forma natural, já indo para Salinas, já querendo baixar o tempo. Comecei outras vezes em Salinas. Surgiu o Daniel e me convidou para ir para Marabá. Tiramos 3 dias para chegar em Marabá, na época deu 530 quilômetros. Dali em diante surgiu outros desejos, né? Fortaleza foi eu, Marcelo, Bruno. Em 2012, se eu não me engano, tiramos 10 dias para chegar em Fortaleza. Foram 1.600 quilômetros pelo litoral e fazemos cerca de 160 quilômetros por dia. Depois de lá eu fiz São Luís do Maranhão. Foi eu e a galera da Rota 010, que é hoje, né? A galera de Paragominas. A gente se uniu aí, eu, Luiz Glória e mais a galera aí, até São Luís do Maranhão, pelo ferryboat. Foi uma viagem maravilhosa, todos lembram com muita alegria dessa viagem. Depois, outro dia, eu decidi em Carolina do Maranhão. Eu já fui só, deu 900 quilômetros e eu fiz em 4 dias esses 900 quilômetros, até o Riachão de Carolina do Maranhão. E dali então eu comecei a entender que eu conseguia ir mais longe, mas como eu tenho meu trabalho,
eu não posso deixar meu trabalho por muito tempo. E aí eu comecei a fazer uns longões, mas aqui mesmo em Belém, né? Quando tem o Paidex eu aproveito, quando tem as provas ciclistas eu aproveito. E daí, de lá em diante, eu tive a grande ideia de começar a fazer pedal sem parar. Porque eu vejo que todos os grupos de pedal param demais e com isso acaba não evoluindo e não tendo um bom resultado no geral. E aí eu comecei a fazer 50 km sem parar, depois eu comecei a fazer 60 km sem parar e a coisa foi fluindo, que aí até que chegou alguém que me desafiou para fazer um pedal, né, que é o Valtinho Louro. Nasceu aí o UF Cycling, pedal sem botar o pé no chão da Ciclomo do Bike. Você está assistindo o UF Cycling Desafio, 300 km Belém-Paragominas. E você, tá torcendo para quem, hein? Escreve aqui embaixo pra gente, pra quem é a tua torcida. Quem vai chegar primeiro? Quem vai quebrar primeiro, se vai ter isso? Será que vão chegar os dois ao mesmo tempo? Não sei, eu quero saber o que você tá pensando. Comenta aí.